Olá, nação rubro-negra, se inscreva e ative o sino das notificações no nosso canal de notícias do Mengão para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo que acontece no Ninho do Urubu. Obrigado, nação, conto com vocês. Já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que dirigente, os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. Fizemos uma opção em que a gente, Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema é que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo, e se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. Vou confirmar para você, de fato o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe. Se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para gente. Real ele não tá querendo não, hein? Só pra esclarecer, a proposta é pelo Lázaro, que ele recebeu, e o Flamengo não achou que valia negociar agora. Vamos ter que começar por isso, né? Eu ia falar do acordo ali entre diretoria e Dorival, mostrando que tá respaldado na decisão de colocar o time reserva no jogo anterior, mas essa do Lázaro aí... Não, eu só queria perguntar pro Braz, se eu tivesse a oportunidade, se ele gostaria que o Flamengo disputasse a Champions League e a Premier League. Se o Flamengo já excedeu... Olha o Brasil. também aqui. Olha, se perguntar, ele responde. Mas eu sei, porque ele é um cara sincero. E ele não tem medo de pergunta, ele responde todas. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes ele não responde. O Braz, aparece pra responder. O Flamengo, o Campeonato Brasileiro não comporta mais o Flamengo? É uma pergunta. A Premier League comportaria... Pago caro por uma mesa de bar, Sormani e Marco Braz. Outra pergunta. Eu pago essa Libertadores conta. é pouco também pro Flamengo hoje? O ideal seria a Champions League? Porque o cara que fala assim, só negocio em libra, esterlina, euro, dólar... Tirando a parte do deboche, o Flamengo hoje tem uma situação financeira, assim como tem o Palmeiras, se quiser fazer isso também, que não precisa negociar jogador no Brasil. Sim, mas estou comparando com clubes que podem chegar até aí, vai. Sim. O mais próximo é o Palmeiras. Mas, no fim das contas, como o Flamengo é um clube brasileiro, a jurisdição fiscal brasileira é em real, ele vai receber em real, independentemente se ele quiser ganhar em dólar. Acabou. Vixe. Mas aí a gente está falando de valores, né? Quero ver só. Ele pode cobrar quanto ele quiser. Na hora que descer na conta, vai descer em real. Na conversão, o Brasil é obrigado a descer em real. E ainda vai, se vier de fora, ainda vai deixar o turu na Receita Federal. Imposto. Rapaz, o Facincani e o Sormani ficaram incomodados com a declaração. Não é incomodado com a declaração. Eu achei é uma declaração que, assim, ela não tem pé nem cabeça. Ela tá querendo insinuar... que o Flamengo incomoda vocês. Eu não vou compactuar mais isso. O que me incomoda não é isso. Às vezes o que me incomoda é que
tem pessoas que passam vergonha alheia. Ele falou em vergonha na cara, mas a questão toda... Não, eu posso falar. Vocês repararam que ele ficou... Ele teve uma pegada meio Facincani, que ele fala meio querendo rir, ele segura o riso. Ele dá uma risadinha. Tipo Facincani, quando tenta segurar o riso, ele dá uma esboçada. Eu acho que ele tenta meio que dar uma provocada. Eu não acho que ele, sabe... Se foi só provocação, não faz mal. Talvez ele tenha só dado a cutucada ali, perguntou, confirmou a informação. O Vlad estava ali, mais uma vez, o Vlad ali em cima do lance. Confirmou e depois ele tirou um sarro. Se foi isso, tudo bem. Se não resvalou tanto na arrogância, sabe? Eu acho que passa por isso. Sabe quando a gente dá aquela provocada e você tenta ficar sério e você escapa risada aqui? Esse pra mim é o problema. Agora. O mais preocupante pra mim é quando se reclama... o mais preocupante pra mim é quando se reclama de arbitragem e fica de novo apontando para o quintal do outro. Não, mas desculpa te interromper, mas você está falando em arrogância na outra questão, não na questão da venda. Não, na questão da venda ele falou que o Flamengo só vende em responde ele pra gente já tarde. Mas todo mundo hoje é sim. Todos os clubes aqui no Brasil, quando negociam com o exterior, eles vão negociar na moeda que o cara vai pagar. É isso, só que a conversão vai ser em real. Não adianta nada. E a tarde mas ele pode estipular o preço em euros. Exatamente. E é correto. Exatamente. É isso. Vai entrar mas o preço dele é em euros. Sim, mas tá ótimo, mas ele tá certo. Mas eu acho que eu gostaria que ele respondesse. Ô, Braz, entra em contato com a gente aí, velho. Você sempre fala com a gente, não tem problema nenhum. Não é preocupação, vai mais... Você acha que o Flamengo hoje excede ao nosso continente? Né? Pode ser que sim. Eu gostaria muito de ver o Flamengo. Eu adoraria ver o Flamengo disputando a Champions League e a Premier League. Adoraria. Enfim. O Facincani quer falar da questão da arbitragem também, né? Que ele começa porque ali... ele fala em vergonha na cara, mas às vezes quando olha a ficha passada, ele passou exatamente pela mesma situação e teve a mesma atitude que os outros que ele está cobrando vergonha na cara. Então, antes de vergonha na cara, eu acho que eu teria vergonha de mim mesmo quando eu vou a público cobrar isso. Porque, por exemplo, em 13 de outubro de 2019, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, usou a não marcação de um pênalti em favor do seu time durante a vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-0 para reclamar da arbitragem. Abre aspas, a gente não aguenta mais ficar sem reclamar enquanto eles, outros dirigentes, ficam só miando e bebendo leite. Igual a um gato prejudicando o Flamengo. Agora nós vamos falar também. Não é em função do resultado, que foi ótimo para o Flamengo. Mas o que aconteceu aqui na Arena da Baixada foi brincadeira. 24 de novembro de 2021. Rapaz, ele fez no último final de semana fiz porque é importante a gente argumentar. Não adianta falar, tem que argumentar para mostrar para as pessoas como elas passam, às vezes, tá certo, do limite. Se não passa batido, e a narrativa dele em placa. Flamengo Internacional, 2-1, lá no Beira-Rio, em 2021. Possível pênalti em Everton Ribeiro, reclamação do Flamengo. Abre aspas para Marcos Braz. Tragédia é a melhor palavra que define o símbolo da arbitragem no Brasil. Infelizmente, não quer dizer que quem está à frente tem mérito. Não quero que seja desculpa. Mas alguns clubes foram prejudicados e o Flamengo foi um deles. Segue assim. Vergonha. A tecnologia, entenda-se o VAR, está sendo esculachada. 18 de outubro de 2021. Pênalti não marcado em Vitinho contra o Cuiabá. Marcos Braz vai à CBF reclamar e cobrar melhorias no protocolo de arbitragem. O exemplo utilizado foi a penalidade marcada pelo mesmo árbitro Flávio Rodrigues de Souza na partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. Lance parecido com o do Vitinho, ou seja, ele vai pegar o exemplo do outro para também justificar o erro dele. 26 de outubro de 2020. Eu vou terminar e vocês vão me ouvir por gentileza. Empate entre Flamengo e Internacional, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo reclama de 2 pênaltis não marcados por Wilton Pereira Sampaio. Do lado rubro-negro, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, usa as redes sociais para ironizar. Perdi a minha carteira aqui no jogo. Se acharem, deixem nos achados e perdidos. Ou seja, ironizando um erro de arbitragem. E ainda, por fim, tem até reclamação do presidente do Flamengo, que é o boss maior, hierarquicamente, do Marcos Braz, desabafando ao paparazzo rubro-negro, hoje uma mídia especializada em notícias do Flamengo, que faz um bom trabalho, diga-se de passagem, dizendo o seguinte em relação à eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Furacão. Nossa desclassificação contra o Atlético, não jogamos bem.
Começamos o jogo perdendo em uma jogada que, para mim, foi falta no Diego. Antes, Felipe Luiz, de cometer o pênalti, ele foi puxado, porque o Felipe faz um pênalti naquele jogo. O VAR deveria ter chamado a atenção. Tem outros jogos. Cuiabá, que a CBF reconhece que houve, inclusive, falha na anulação do gol. Ou seja, o próprio Flamengo, que cobra vergonha na cara dos outros, é através, e muitas vezes, do Marcos Braz, é o mesmo que vai a CBF cobrar, que reclama de arbitragem. Então, olhando para o próprio umbigo, sempre é mais bonito, né? Vamos passar a ter o macro. Tá, agora só uma coisa. Acha um clube que se faça um dossiê desse e não se acha reclamações. Ele só tá fazendo tudo aquilo que todo mundo faz. Cena. Qual é a novidade disso? É mais do mesmo. Ele reclamou agora, o Abel falou que o campeonato estava manchado, o do treinador do Corinthians, Vitor Pereira, falou que a arbitragem é ruim. Quem mais falou que a arbitragem é ruim? O presidente do Fortaleza. Caetano, esses dias estava aí. Ele fez mais que o mesmo. Todo mundo faz isso. É demais pensar que a gente pode ter um erro da arbitragem hoje no Morumbi? Não é demais pensar. É normal, todo jogo acontece. E vai ser o primeiro a vir falar. Eu só acho que quem abaixa demais mostra o... Né? Quem abaixa demais acaba que fica exposto. Sabe por que agora eles começaram a reclamar mais? Sabe por quê? Porque eles estão preparando para o próximo jogo. Porque agora começa... Mas é isso, todo mundo olha para frente. Eu sempre falo, né, eu desafio um dirigente que venha a público, pode ser de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, todos, que venha a público e fala assim, hoje fomos beneficiados pela arbitragem. O que ele está fazendo, todo mundo faz. Lógico. Todo mundo faz. Criticamos, inclusive. Eu quero só que venha um dirigente só, ou um treinador, ou um presidente, que venha a público e fale assim, hoje, de fato, fomos beneficiados pela arbitragem. Não marcaram um pênalti contra nós, o nosso gol estava impedido, mas eles deram. Eu quero que venha um. Porque o que o Braz está fazendo, todo mundo faz, não é novidade. Lógico. Não é novidade, pronto. Inclusive, para também tirar a pecha de que, o cara só fala de um lado, não fala do outro, tá? Porque tem uns que, obviamente, vão estar vomitando aí em redes sociais algumas questões. Esquece esses uns. Há 3 semanas, quando houve aquela reunião patética da CBF, da Comissão de Arbitragem, para justificar a linha que não foi traçada, qual que foi a pessoa que mais foi criticada e com razão por declarações que, na minha visão, foram arrogantes e declarações até de cunho irresponsável em muitos momentos? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou que era proibido daqui pra frente um árbitro errar. Que não sei o quê. E a gente criticou, inclusive eu fui o primeiro a puxar esse coro. Então é pra ficar bem claro. Mas é que esse é o ponto, né? O que a gente tá vendo do Braz ali é mais do mesmo. Não é que ele é um dirigente que é fora da curva. Não. No Brasil, se faz futebol dessa maneira. Cada um puxando pro seu lado. Dani. Que bobagem, entendeu? Fica, sabe, tudo bem, a gente mostra, expõe e tal, mas todo mundo... Então vamos fazer um cara a cara? Vamos falar a mesma coisa aqui. A gente vai estar fazendo de outro time. É que nem, por exemplo, briga de torcida. É tudo igual. É tudo igual. Todo dia nós vamos discutir briga de torcida aqui, eu não vou, eles querem se matar, que se matem. Mas eu acho... Também não é assim. Não é, Dani, não é problema meu. Eu cumpro as minhas coisas, entendeu? Eu me comporto. Eu não quero. Mas eu acho... Se os caras marcam briga pelo Facebook, pela internet, o problema é deles. Eu não vou entrar no meio para resolver isso. Mas eu acho que nessa situação do Braz, que eu volto a falar, eu tenho 300 pés atrás com cada entrevista de alguém que é candidato, porque é mais uma oportunidade da pessoa estar se expondo, independente de estar falando de Lázaro, de arbitragem, de Flamengo, a gente sempre tem que olhar um pouco, sabe, se afastar um pouco para olhar. Até porque o Marcos Braz, ele nunca negou que ele é uma bandeira do Flamengo dentro dos órgãos que ele ocupa e as relações que ele tem. Então acho que a gente sempre tem que ter um pouco de calma com tudo que ele fala e a cada vez que ele se propõe a aparecer, porque quando a maré não era boa, não aparecia ninguém. Lembra muito o Edu Gaspar na Copa 18. Antes da Copa dava entrevista todo ter direito para... Quando deu problema com as famílias, quando deu problema com o Neymar, com não sei o quê, com o Capão, sumiu. Sabe? Eu não sabia nem se ele estava lá. Não teria ninguém na mas aí, rapidinho. Então, e aí, o andar de baixo e o andar de cima tá cheio de gente. O Pedro fecha pra gente fazer o cara a cara, senão não dá tempo, tá? Agora, eu acho que é importante combater, só para falar, eu acho que é importante combater, porque uma entrevista dessa, hoje ela é recortada, tá vendo, é isso mesmo, o Palmeiras e o Atlético estão querendo tumultuar, e o Flamengo está aqui, o Flamengo não quer mais essa pressão. Não, o Flamengo também faz a pressão. O Flamengo faz a pressão, o Palmeiras faz a pressão, o Corinthians faz a pressão, o Fluminense faz a pressão, todo mundo faz a pressão. Que é o que o Zé estava falando, é a teoria que eu sempre repito aqui. Ninguém quer melhorar a arbitragem, todo mundo quer se beneficiar do caos no próximo jogo. Então, se eu pressiono aqui, esse caos pode me beneficiar ali na frente. Então, ninguém está pronto para... Não, eu quero que parem de acusar, porque a gente tem que sentar e trabalhar pela arbitragem profissional. Não. Todo mundo quer
em semana de jogo decisivo, em reta final de temporada. Todo, né? Todo mundo quer ver se a pressão lhe cabe. E quem é que vai levar vantagem hoje em Fluminense e Corinthians? Eu é o jogo de 7